mas também o filho dileto de Orlando Gomes. Talvez nem a família de Orlando Gomes amava tanto Orlando Gomes quanto esse homem que está aqui na frente de vocês. E eu posso dizer que era recíproco, porque havia uma admiração muito grande, recíproca. E tal modo que o professor Edivaldo Brito é um professor do direito, não é só um tributarista, é um professor de direito privado, de direito público, de direito tributário. E é um grande político, né? Foi prefeito de Salvador, exerce a vereança já na... Quantos mandatos? Terceiro. Terceiro, né? Eu ia dizer terceiro, mas fiquei na dúvida se era 3 ou 4, se eram 3 ou 4. Terceiro mandato, filho, deputado federal, né? E sempre é um dos ícones, creio eu, da política. Todas essas grandes discussões sobre questões étnicas, questões raciais, e é muito importante ter aqui o professor Edivaldo Brito para esse debate, né? Claro que as questões das mulheres na política não tem de gênero, logicamente, não tem, são situações diferentes, é isso que eu quero destacar, né? A situação do negro, a situação das mulheres, mas, de qualquer forma, há uma subrepresentação, né? Há uma subrepresentação, e talvez seja esse o ponto de convergência desse conteúdo em relação às minorias, às mulheres e aos negros. E temos as mulheres negras, né? Que, obviamente, isso coloca dificuldades ainda maiores, né? Quem sabe, eu trabalho muito com essa questão de gênero, e um dado que nós temos que é estarrecedor é que mais de 50% das famílias brasileiras são monoparentais. E dessas, mais de 70% são de mulheres negras e pobres. Então há uma falta de política pública orientada para situações como essa, e logicamente isso não se reflete no imposto de renda, isso, em outros países isso é corrigido pelo imposto de renda, tem uma série de discussões sobre split método e outros instrumentos para isso, mas que no Brasil, infelizmente, essas práticas não acontecem. Então, como o tema, né, é muito amplo, a discussão nossa aqui é centrada estritamente na relação da política, né? Como é que a política de gênero, ou em relação à sociedade, né, negra, se vê representada na política. E esse é o ponto que eu acho que o professor Edivaldo Brito tem muito a nos oferecer e nos debater aqui. E quais os caminhos para a superação. Ontem eu participei de um evento muito bacana, não sei se alguém aqui participou, teve acesso, até pedi para o Ricardo encaminhasse, mas eu talvez tenha encaminhado muito tarde ali, sobre os negros no Poder Judiciário, né? E a gente percebe que, enfim, é aquela constatação que parece óbvia, né? Mas, porém, é preciso ter números para entender as dificuldades dos poucos juízes, dos poucos, né, magistrados e magistradas, servidores e aqueles nos cargos de direção. E aí, Edivaldo, uma das pessoas que falaram, né, colocaram uma coisa muito interessante. Inclusive o Frei Davi também falou isso, que é o problema da meritocracia. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Sendo o concurso público um instrumento de seleção baseado na meritocracia, dificilmente ele tem poderes para essa correção. Por quê? Porque a preparação para um concurso desses é muito cara, muitas vezes a população negra tem menor índice de rendimentos, então às vezes não tem acesso aos melhores cursinhos, vamos dizer assim, né? Então tem um problema aí de gap social. Mas tem também uma questão de que no concurso público, não quer dizer que o concurso público simplesmente seja ele um instrumento
é, o único meio para a essa solução. E aí eles traziam lá uma série de discussões muito interessantes que me fizeram pensar, porque de fato a política, ela abastece o poder, ela tem relação com o poder legislativo, o poder executivo, né, nos cargos de direção, pelo menos, ou naquele de ocupação dos cargos ad nutum, né, de secretários, e os demais são por concurso. Já o Poder Judiciário, não. Ele é, praticamente, excetuados ministros, 100% por concurso. Né? Então, aí você vai vendo situações onde há uma dificuldade, a permeabilidade dessas políticas se torna mais difícil. Mas, enfim, é um tema interessante, é um tema aberto, e nós precisamos ter muita sensibilidade para compreendê-lo e para promover as transformações que nossa sociedade precisa. Já falei demais, Arivaldo. Não. Preciso ouvir você. Posso dar minha saudação aqui, Heleno? Claro, filho. Edivaldo. Bom dia a Bom todos. dia, tudo bem? Prazer em revê-lo. Aproveitar, professor e prefeito, Edivaldo, é uma satisfação. Sou um admirador do senhor e queria só me somar aí ao Heleno para dar as boas-vindas. Eu acho que esse nosso curso de Direito e Política tem muito a aprender com o senhor. O senhor tem o lugar de fala de várias situações aqui, que é muito importante para todos nós. Eu acho que a gente ouviu o senhor falar um pouco sobre isso que o Heleno mencionou, a questão da inclusão, a questão das cotas. A gente tem visto como o advento da política de cotas tem transformado a própria Universidade de São Paulo, né, Heleno? E os debates que a gente tem em sala de aula, como ficaram muitas vezes mais qualificados e muito mais diversificados, plural, exatamente, tem feito uma diferença brutal, inclusive na dimensão de ver o direito. E eu sou jurado daquele prêmio Novari, e um dos temas que eu queria que tenha um gancho, o Heleno tocou num ponto importante que no judiciário, como a gente tem poucos negros e negras nos postos de direção. E eu queria dizer, na advocacia também, né, Heleno? A gente percebe que a gente pouquíssimas vezes se depara com um advogado sócio de um escritório que seja negro. E um dos projetos que ganhou um destaque no Prêmio Novari nesse ano, eu nem sei se eu podia estar falando isso aqui, porque eu acho que ainda não pode divulgar, mas enfim, já como estamos aqui no ambiente acadêmico, mas foi um projeto do César, que é justamente de preparação e criar políticas para a inclusão de negros e negras nos escritórios de advocacia, nos grandes escritórios, que é um projeto que me parece muito interessante. Mas enfim, estou falando tudo isso só para dar boas-vindas ao senhor, dizer que realmente que admiro muito o senhor, é uma satisfação, te agradecer o seu tempo, a sua atenção no nosso curso, certamente vai agradecer muito o nosso debate aqui, só para dar essas boas-vindas. Eu quero cumprimentar os dois professores, esperar que o nosso ministro, também que integra o grupo docente nessa disciplina, esteja aí para o nosso diálogo, cumprimentar cada qual dos colegas, cada qual dos que estão na tela, que participam desse debate, dizer que eu tenho imensa satisfação de voltar à minha segunda casa, que a minha primeira é a Universidade Federal da Bahia, mas a minha segunda casa, como disse o professor Heleno, eu adoro a USP. Eu fiz o mestrado em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, mas toda a minha pós-graduação fiz aí. Eu fiz o doutorado, fiz minha livre docência e me candidatei a 2 concursos de professor titular, nos 2 aprovados, mas tem a técnica da indicação, que é um dos elementos até de discussão que se pode fazer dentro dessa questão da meritocracia tocada pelo professor Heleno, e dizer que considero realmente minha casa, tenho examinado em algumas bancas pela benevolência dos colegas, dentre os quais o professor Heleno, que me tem prestigiado, e esse começo é até mesmo para fazer a animação, a motivação desse nosso tema. O tema é Mulheres, Negros e Minorias na Política. A garantia democrática de participação
e representação popular. Sobre esse aspecto, tem um lado subjetivo nessa exposição que precisa realmente ser explorado. No meu caso, na minha relação na política, eu sempre respondo quando me perguntam: você é um político? Eu digo, não sei como definir, eu sou um homem público que tenho uma atuação como, vamos dizer, um agente público político. Mas eu não sou um político por definição daqueles que fazem disto um atuar permanente. E nessa linha, eu fui prefeito da cidade de Salvador, depois, num outro pleito, fui eleito vice-prefeito, passei 4 anos na administração de Salvador. Nesse intervalo entre ser prefeito e vice-prefeito, fui convidado para ser secretário dos negócios jurídicos em São Paulo, portanto tive uma experiência política muito grande em São Paulo, que aí eu passei 4 anos seguidos, desde o primeiro dia do mandato até o último, assisti coisas que Deus duvida. O chefe da nossa atividade era um negro, era o prefeito Celso Pita. Posso fazer um depoimento em favor dele, até para mostrar que a sua memória não pode ser considerada tão castigada como se fez e nada se provou, mas Deus sabe qual é a razão. Professor Bottini, não quer dizer que essa razão tenha sido porque foi o primeiro prefeito negro, essas coisas assim, eu prefiro não comentar, eu deixo para o julgamento de todos, até porque quando a gente está envolvido a gente não tem muita neutralidade axiológica e começa a falar coisas que parecem que estão muito voltadas para si próprios. Mas aí eu tive uma experiência enorme em São Paulo, fui secretário de Estado 4 vezes em 4 governos diferentes. Antes mesmo de ser bacharel em Direito, eu era estudante, presidente do centro acadêmico da minha universidade, da minha faculdade, e fui guindado à Subsecretaria de Estado de Saúde Pública e Assistência Social. Depois fui secretário de Estado da Educação e Cultura, naquele tempo era assim, depois secretário da Justiça e depois secretário de Assuntos Estratégicos do Estado da Bahia. Então eu tenho essa experiência política. Do ponto de vista eleitoral, porque isso é muito importante para essa questão que colocou o professor Heleno. Tem o aspecto da meritocracia, mas tem também outras circunstâncias que poderão ser e devem ser apreciadas. Percebam, eu perdi eleições. Eu fui candidato a deputado federal constituinte em 1986 e, aliás, antes, foi quando houve a redemocratização, eu fui candidato a prefeito de Salvador. Perdi a eleição, fui para o 2º lugar e, se for perguntada a causa, eu tentarei explorar todas essas causas objetivas, não houve nenhuma nesse ponto aí subjetiva. Depois eu fui candidato, isso em 1985. Em 86 fui candidato a deputado federal constituinte, fui eleito. Mas no mapismo que queriam agora voltar a ele, com essa demagógica campanha de voto impresso. Quem nunca passou por isso faz assim porque é teórico, é ideologicamente cretino para fazer uma coisa dessas, não conhece este país, vive na Rua Augusta, ou na Paulista, ou na Delfim do Rio de Janeiro, nesses lugares, não vive no barro do chão, do nordestino, do homem que troca o voto por qualquer benesse. Vara o país. Vara o país, procura este país para saber como é que ele é. Está falando aqui uma vítima do voto impresso.
como era que se fazia com voto impresso. E eu não estou falando em nenhuma Biafra, como se diz, estava falando do estado da Bahia, que não é um dos últimos estados do país. Fui candidato a deputado federal constituinte, perdi a eleição no bico da pena. Eleito deputado federal, o deputado federal Ulisses Guimarães mandou um emissário aqui para que eu pudesse me integrar nas coisas que já estavam postas para a Assembleia Nacional Constituinte, num dia de sábado, com meu resultado. Na segunda-feira eu não era mais deputado federal. Saio candidato em 90 para ser o revisor da Constituição 93. Perdi a eleição. No bico de pena. Candidato-me a vice-prefeito, me elegi na base da urna eletrônica. 3 mandatos de vereador por força da urna eletrônica, porque aí ninguém pôde manipular os meus votos. Este homem, portanto, que está fazendo essa exposição, entende que isto é um curso jurídico e que nós precisamos também colocar uma questão jurídica em tudo isto. Mas não há uma questão jurídica, ao meu sentir, se nós ficarmos somente nas teorias. Nós temos que ir para a prática da comunicação social, para a pragmática da comunicação social, para usar uma expressão que gosto muito, de um livro que Tércio Sampaio e eu gostamos muitíssimo, que é da pragmática da comunicação humana. Volto para essa pragmática, para esse comportamental, para dizer o seguinte: vejam o que é minoria, porque fala-se mulheres, negros e minorias na política. Eu prefiro começar falando das minorias, para encontrarmos esse aspecto que o tema sugere. O que é uma minoria? Não podemos estar pensando na minoria como há 100 anos atrás Kelsen pensava, Schmitt pensava, Carl Schmitt pensava. Porque eles pensavam nessas minorias em função de características ou de aspectos, como queiram, ou de qualificações, como queiram, religiosas e políticas. Era o que se discutia. Se lermos o texto que eu pedi ao professor Heleno para sugerir, de Kelsen, vão ver que a discussão é meramente dessa natureza. O texto está aberto aqui do meu lado. Se pegarem o guardião da Constituição de Schmitt, ou se pegarem legalidade e legitimidade dele mesmo, ou se pegarem o conceito de político dele mesmo, são textos importantes para que nós nos situemos, vamos verificar que as minorias eram tomadas sob esse aspecto. Mas o que então hoje poderemos designar como minoria? Será certamente um grupo que, em confronto com outro grupo, ou grupos no plural, que em confronto com outro grupo, e eu estou falando no singular, tem uma posição de dependência. Vale dizer, quando eu me refiro a grupos em relação a um grupo, eu estou dizendo que esse grupo é o dominante. E como identificar essa questão? Imagino que nós devamos pegar para a identificação da minoria alguns caracteres, vamos chamar assim. Por exemplo, vulnerabilidade. Eu não tenho dúvida que isso é um ponto de identificação. E parando nele, só para alimentar a nossa concepção, imaginem só
a observação do professor Heleno quanto à meritocracia. Nós não combinamos nada, ele tocou num ponto fundamental para o meu discurso permanente. Para que todos possam ter uma ideia, eu continuo na ativa como homem público, agente, vamos chamar assim, público político, como professor. Sou o decano hoje do programa de pós-graduação, porque eu completo 40 anos só na pós-graduação como professor, 50 como na graduação pela burrice do legislador. Eu não sou professor, mas sou na pós-graduação. E eu estou fazendo essa digressão só para mostrar um detalhe. Divulgaram os professores da pós-graduação para este semestre. Quase 100 professores da pós-graduação. Heleno só tinha 2 negros. O professor Heron Gordilho, meu aluno, um homem que cultiva essa área dos animais aí, tá, uma figura extraordinária, e eu, uma pessoa, meus colegas, uma pessoa da rede social que não perdoa ninguém nem nada, perguntou assim: será que Edivaldo Brito e Heron Gordilho se consideram negros? Porque são 2 únicos sujeitos nesse mundo aí. O professor Edivaldo Brito, eu acho que sim, porque toda hora ele fala desse assunto. Só tínhamos nós 2. Na Bahia, uma vez, 2 vezes. Na Bahia, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na Bahia que se diz que há um percentual enorme de negros. É nesta Bahia que 40 anos na pós-graduação não tenho um colega de magistério negro, salvo o professor Heron, meu aluno, como eu estou repetindo, que entrou na pós-graduação, porque, além do mérito dele, tinha um colega, um professor dele, que entendia que ele devia ser chamado para dentro da pós-graduação. Estão me entendendo o que eu estou falando? Então não precisa que nós tenhamos nenhum momento de ativismo para deixar isso no rosto dos brasileiros. Mas volto lá para aquela questão da minha eleição. Perdi a eleição. Bom, em 2010, Europa, França e Bahia é o título de um livro que eu gosto muito de repetir. Europa, França e Bahia sabem que aqui eu tinha aplausos na sociedade do ponto de vista, vou dizer assim, acadêmico e tudo. Candidato-me a senador da República. Candidato-me a senador da República. Fiquei no 4º lugar. Mas não é a Bahia negra? Mas não é a Bahia disso? Não é a Bahia daquilo? Qual será a razão de nunca ter tido um governador negro como, por exemplo, Rio Grande do Sul, como, por exemplo, Espírito Santo, como, por exemplo, Sergipe? Foram os 3 estados até hoje que tiveram governadores negros. Por que não a Bahia? Não conseguiu, nesses anos todos, um senador negro, não conseguiu, nesses anos todos, um prefeito negro, a não ser um deles, que está aqui, não conseguiu nada disso. A pergunta é, por quê? Alguém tem uma explicação? E aí, professor Leandro, não é questão da meritocracia, não. Porque se chegava com toda a bagagem de possível mérito, submetido a todos os concursos possíveis e imagináveis. A professora Helena é testemunha de que eu fui para a USP, disputei a primeira vez, tive as maiores notas entre os 3 que concorríamos, mas não fui indicado. Essa é uma outra questão que se deve discutir. Eu estou em casa e posso discutir. Eu estava na antessala da congregação, quando meu caso estava sendo julgado e havia um rapaz irado naquela antessala da congregação aí no Largo de São Francisco. Eu chamei e disse: meu filho,
olhe para mim, eu estou também disputando aí na congregação, vou perder, mas não vou xingar como você está fazendo. Se você quer entrar aqui, você tem que ir para a regra do jogo. A regra do jogo era ser indicado. Eu não fui. E mais, na banca, eu fui no tempo daquelas pessoas que conversavam com a banca, não para pedir voto, mas para cumprimentar, etc. No meu tempo era assim. E um amigo meu que estava na banca disse, meu voto, minha indicação não é sua, estou lhe avisando, porque você é meu amigo. Eu vou indicar fulano de tal. Pronto. Aí eu já não tinha dos 5 votos, 1. Depois, um outro concorrente tinha alguém, professor Bottini, que poderia indicá-lo. Indicou. Pronto, só tinha 3 votos sobrando, que a gente não sabia. Os 3 votos sobrando já estavam combinados para dar um professor candidato entre nós. Ora, eu sempre brinco. Para isto, não precisa que façamos concurso. Professor Heleno, para meritocracia, chega na janela daí do Largo de São Francisco, vê aquele rapaz que está varrendo ali no Largo de São Francisco, que é tão digno quanto qualquer de nós, e diz, olha, vou botar você com a faixa vermelha mais larga ou menos larga, porque você é docente livre ou não é docente livre, e você vem aqui, a gente faz e a gente indica você para professor. É isto que é a forma de recrutar, professor Heleno. Eu sou um homem que aos 84 anos de idade, faço neste próximo domingo, no dia 3, eu não tenho mais conveniências. A gente só tem conveniência quando é muito menino, ou a gente só perde a conveniência quando é muito menino, porque criança não tem juízo, ou quando tem 84 anos como eu, que perde também o juízo, perde as conveniências e fala o que tem que falar. Aí fui para me candidatar, ainda por causa da meritocracia, como o senhor Heleno falou, fui me candidatar à segunda. Sabem, meus colegas, quem me convidou para ser candidato nessa segunda vez? Os alunos do Largo de São Francisco. Eu tenho um ofício que recebi dos alunos, não é? da associação dos alunos com o diretório. Para mim, professor Bottini, é o maior título que eu tenho. Foi o convite dos alunos do Largo de São Francisco para eu fazer concurso para professor de Direito Civil. Espero, professor Heleno, que eu ainda tenha um tempinho para falar mais 2 coisas. Aí eu fui ao meu amigo José Carlos Moreira Alves, que também não passou num concurso aí da primeira vez. E ele me disse assim, arrebente a banca. Vou lhe dar um tema para arrebentar a banca. Eu disse, eu não sou igual a você, você é reconhecidamente uma cultura extraordinária. Isso no gabinete dele, no Supremo Tribunal Federal. Não sou igual a você. Me deu uma coisa, ele disse, você vai fazer um concurso e o tema será contrato com pessoa a declarar. Bom, o professor Heleno disse que eu sou um filho de Orlando Gomes, o professor Álvaro Vilaça disse que eu saberia civil, nem que fosse por osmose, por viver tantos anos junto com Orlando Gomes, e acreditando nessa osmose, eu me candidatei ao concurso. Havia um empecilho aí, e o concurso ficou seguro anos a fio, senhoras e senhores. O concurso de civil ficou preso aí anos a fio. Quando eu completei 70 anos, o concurso foi liberado. E aí vira o professor, que foi nosso diretor, depois foi reitor da universidade, aí, e ele me chamou e disse, você vai fazer o concurso. Eu disse, agora não tenho mais jeito, porque já tenho 70 anos, mas vai por uma questão moral. E eu fiz o concurso e ainda tirei o 2º lugar. E, no entanto, foi indicado que tirou o 4º lugar. Não quero mais me meter nisso, porque eu já me traí, professor Heleno, e fui falar uma coisa que não devia, ou devia, sei lá, mas é um ponto que bate no que Vosmecê falou da meritocracia. Aí volto eu para provar o que é a problemática. O que é a problemática da minoria. A problemática da minoria, como eu disse, não é uma questão quantitativa.
é uma questão de dependência. Então, uma das características que eu estava apontando é a vulnerabilidade. E uma vulnerabilidade, inclusive, professores, em função da legislação. A legislação é feita por um grupo que olha para o seu próprio umbigo. O professor Heleno lembrou que eu tenho um filho deputado federal. Não podem imaginar como ele sofre. Hoje ele é o líder da terceira bancada, se eu não estou enganado, da terceira do PSD, partido nascido em São Paulo. Ele é o líder do PSD e, portanto, conduz uma grande bancada e eu recebo muitas solicitações. Para quê? Para fazer a legislação, gente. Ou então a legislação existe, mas a incidência da norma é complicadíssima. Nós estamos num sistema importante que é o sistema jurídico, e eu queria explorar esse aspecto também. Daí, além do texto de Kelsen, eu pedi que passassem a vista naquela ADPF que o nosso mestre Lewandowski foi o relator. Por que será que eu falei disto? Porque tem essa segunda questão para superar a vulnerabilidade. Né? Nós queremos que haja eficácia na incidência da norma e só a jurisdição constitucional nos salva. Olha o que eu estou falando de jurisdição constitucional, que para mim é um conceito típico. Leciono essa disciplina na pós-graduação há 15 anos. Não confundo jurisdição constitucional com decisão, né, que resolve a inconstitucionalidade num caso concreto. Não estou falando disso. Estou falando, invoco meu outro professor de um ano inteiro em 1959, Aliomar Balieiro. O Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido. O Supremo Tribunal Federal que sofreu na mão do Marechal Floriano Peixoto. O Supremo Tribunal Federal que teve ministros sacrificados como Kelsen foi na corte da Áustria. Não se pense que é só no Brasil que essas coisas acontecem. Quem quiser ler a autobiografia de Kelsen e vai verificar como é difícil exercer o poder na área da jurisdição, porque nas outras áreas há até quem justifique que tem um artigo 142 na Constituição para dizer que as outras áreas são maiores do que a área da jurisdição. Eu até pensei que estava lendo a Constituição de 1919 da Alemanha. Eu pensei que estava lendo essa Constituição. Tem lá um artigo que diz que é possível chamar as Forças Armadas para poder impor a ordem e não sei o quê. Ou então que estava no Império, não é? Com o poder moderador. Quem quer que tenha pensado assim, e até pessoas da minha estima, eu devo imaginar que tenha outra razão que não uma razão objetiva. Mas volto eu. Se eu não consigo isso, não vai adiantar a meritocracia. Então, vamos ver se eu vou me aproximando do final. Para me aproximar do final, eu acho que a classificação inicial que nós tínhamos era de minoria ou pelo aspecto político ou pelo aspecto religioso. Hoje não. Esses grupos submetidos à vulnerabilidade, nós podemos encontrar, além do religioso, além do campo político, se quiser, político ideológico, como queiram colocar, nessa questão de gênero, nessa questão de etnia, né? Nós temos tudo isso. E aí diz, mulheres. A mulher não pode ser minoria no Brasil de 52,4 ou 5% de brasileiras. Mulher é maioria, numericamente, no país. Bom, aí vem
o subgrupo dentro desse grupo já vulnerável que é o da mulher, que são as negras. As negras lindas de morrer. Como se diz aqui na Bahia, de ancas bem torneadas, como Deus e os orixás querem. Fortes, lindas como Dona Edith, minha mãe. Fortes, lindas como Dona Edith, minha mãe. Fortes, lindas como Dona Edith, minha mãe. Essas mulheres são vulneráveis, mais do que as mulheres propriamente. De tanta coisa que elas sofrem. Desculpa, é só para eu colocar um ponto aqui. De tantas coisas que elas sofrem. Então, nós encontramos esse grupo aí, que é a matéria de gênero. Eu não estou nem falando naquele LGBT, ou não sei o que lá, que é mais complicado ainda. Por que eu tenho que ficar contra alguém? Porque tem sua opção de vida. Uma falta de respeito com o ser humano. É uma falta de respeito. Eu ensinei psicologia aplicada ao futebol, aos juízes de futebol. O mais que eu chamava atenção era para a questão da personalidade. E até que o Código Civil, no texto de 2002, veio mostrar uma coisa, a personalidade da pessoa. Muita gente fica pensando que é um pleonasmo, uma repetição indevida. Não. Personalidade é diferente de pessoa. Porque pessoa é um conceito jurídico. Pessoa é um conceito que a ordem jurídica dá àquele indivíduo ser humano, ou aquela comunidade de seres humanos. Isto é, pessoa é um regime jurídico. Agora, personalidade, não. Personalidade não é. Então, eu tenho uma influência enorme do meio onde eu vivo e tenho uma influência enorme das circunstâncias dentro das quais eu fui gerado. Então, eu tenho um biológico inato, nasci de uma forma, eu tenho um psicológico inato, tenho uma concepção, uma ânima dentro do que eu nasci, mas eu tenho um psicológico adquirido e eu tenho um biológico adquirido. Compõe minha personalidade. Mas eu tenho uma outra parte que eu busco na sociedade. Eu busco não, eu recebi da sociedade. Tantos determinismos que nós conhecemos, de Hartzell, de Marx, de Freud, para explicar essa parte que eu estou colocando. Mas o que eu quero dizer é que a mulher, porque tem estes, diria assim, estes protótipos, ou sei lá, estereótipos, o que seja lá, ela sofre. O Afeganistão que o diga, e as aliene iuris do direito romano que digam também. A mulher nunca foi sui iuris na herança que nós recebemos aqui para a nossa organização. Então, o que eu quero dizer com isto é que este grupo de mulheres, sim, é a minoria na política. Qual é a solução? A solução é buscar uma, vamos dizer assim, compensação. E aí nós entramos na tal da justiça compensatória. Os negros
na política. A origem, professor Heleno, do negro no Brasil é que leva a isso. Vindo no navio, como mercadoria, então nós, juristas, temos que apreciar isso. Vindo no navio, como escravos, aqui fomos largados depois da abolição da escravatura à nossa própria sorte. Nos meus 84 anos, prometo, professor Heleno, que eu estou terminando, né? Nos meus 84 anos, vejam quantos anos eu tive entre agora e a abolição da escravatura. Não muitos. Minha mãe, que nasceu já no ventre livre, o que é que ela tinha de instrução para nós? Nada. Apenas uma refeição, quando nós conseguíamos fazer por dia. E ela sempre me dizia, Edivardo, que ela não sabia falar meu nome, né? Edivardo, meu filho, tu estuda para ser um grande homem. E eu acho que ela está no céu hoje vendo que o filho dela estudou muito. Então, professor Heleno, a meritocracia leva-me a pensar como eu poderei disputar com Vossa Excelência, que estudou na Itália, que estudou não sei onde, que sabe italiano, que sabe inglês. Eu sei português, e aí eu não tenho vergonha, porque ensinei para ganhar o pão, professor Bottino, muitos anos para o curso vestibular, para ganhar 2 tostões de mel coado para poder viver. Comi na cozinha dos outros. Fiz de tudo que era possível para chegar a ser o professor Edivaldo Brito. Entendeu? Então, eu quero concluir, porque certamente vai haver um debate, para lembrar 2 coisas. Quando o professor Heleno me falou disso, eu disse, eu tenho um menino que foi meu aluno no Mackenzie, e hoje é professor do Mackenzie, professor de tributário do Mackenzie, professor Silvio Almeida. E como é que eu estou concluindo com esse exemplo? Silvio era um aluno muito recatado, num ambiente que quem conhece o Mackenzie pode imaginar, um ambiente de uma faculdade da alta sociedade de São Paulo. E sempre, quando eu saía da sala, ele parava para conversar comigo. E ficávamos conversando. Me disse o que é Silvio hoje um nome nacional. Professor Edivaldo, o senhor foi meu exemplo. Ele está, professor Heleno, como o relator de um projeto que está na Câmara, cujo presidente é o ministro Benedito do STJ, né? Ele é o relator, e ele contou isso, que ele me olhava, via como eu me colocava elegantemente dentro da sala, palavras dele, elegante no trajar, elegante no falar, elegante nisso, naquilo, e disse, eu vou ser igual a este homem. Depois ele começou a ver que eu comecei a ter uma importância grande, não estou dizendo que eu tenho, estou dizendo, ele começou a ver. Eu tinha uma importância grande no meio cultural, tributário, não sei o que lá e tal, e hoje Silvio é o que é. Pois bem, professor Heleno, estou recebendo neste mês de outubro uns originais de livros feitos por grandes personalidades negras de São Paulo, professor Bottini, sócios de grandes escritórios, o sócio da PwC, é um negro, e ele foi meu aluno no Mackenzie, olha que beleza. E ele me disse o seguinte, quando nós fizemos esse livro, não pensei em ninguém senão no senhor para fazer o prefácio. É minha parte, professor Heleno, a parte de dar meu próprio exemplo. E mesmo para concluir, nessa questão da meritocracia, o Tancredo Neves constituiu um grupo de trabalho presidido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, para examinar por que é que os negros estavam nesta minoria, não numérica, que não chegamos nem a 10% do país, mas eu digo minoria de grupo subalternizado.
Eu fiz parte desse grupo, em 1986, por ali, com o professor Hélio Santos, sob a coordenação do Fernando Henrique Cardoso. Nós identificamos que os negros moram nas piores partes urbanas das cidades. Nessas partes não tem escola, não tem saúde pública para ser assistido, não tem nem como escoar as águas servidas, não tem nada. Meus amigos, encerro lembrando o menino, meu caro ministro, estou encerrando, mas tenho a satisfação enorme de vê-lo e de lhe agradecer também por esse convite. Então, estou fechando dizendo o seguinte: eu estava dando aula, Heleno, meio-dia, desço as escadas do Mackenzie e havia um senhor chorando, adulto, portanto, né? E ele vira para mim e diz assim: estava esperando o senhor. Eu já fiquei preocupado, porque se dizia que eu era o carrasco do Mackenzie. E aí ele vira e diz: esperando o senhor. Eu ia deixar o curso, porque eu sou de cota. E por que o senhor ia deixar o curso? Porque um colega me hostilizou dentro da sala. O senhor não sabia de nada disso. E hoje o senhor tomou a palavra para poder defender as cotas. Meus amigos todos, eu defendo a cota. Eu defendo, senhor ministro, a sua DPF. Eu defendo, por isso pedi que lesse aquele texto. Ali se diz por que a jurisdição constitucional é realmente necessária para resolver a problemática dessas minorias. E pior de tudo, perdoem fechar assim, foi um partido político que, portanto, ensejou essa DPF, que a mão sábia, com a mente iluminada de Henrique Ricardo Lewandowski, chamou atenção para o país nessa DPF 186. Professor Heleno, não podia Vossa Excelência imaginar que eu fosse falar de coisas só objetivas. Não teria sentido para explicar por que é que as minorias na política são formadas por essa linha de gênero e de raça. Desculpem ter demorado nessa exposição. Muito bem. Tudo bem? Você me dê boa tarde a todos e alunos. Meu caríssimo professor Edevaldo, a quem admiro de longa data, um dos grandes tribunos brasileiros, um exemplo da nacionalidade, um jurista de escola que nos acaba de dar uma aula excepcional. Eu, infelizmente, por um compromisso absolutamente inadiável, fui obrigado a entrar atrasado nessa aula. Agradeço as menções, talvez merecidas à minha pessoa, mas eu tenho certeza de que o professor Edevaldo contribuiu não só na substância, mas também na forma, porque nós, acadêmicos, precisamos aprender como é que as pessoas de eloquência se expressam, porque a comunicação se dá, sem dúvida nenhuma, por uma retórica cuidadosa, que é uma cortesia para com os ouvintes, e o professor Edevaldo é um mestre absolutamente imbatível no emprego culto da palavra, cortês da expressão. Então, meus agradecimentos, professor Edevaldo, por ter vindo aqui à nossa aula, ilustrar o nosso curso. Sei que o senhor, como todos nós e outros, mas o senhor especialmente, é uma pessoa cheia de compromissos, edil na belíssima cidade de Salvador, além de ter compromissos universitários também,
uma honra, sem dúvida nenhuma, para todos nós. Eu queria terminar a minha rapidíssima intervenção dizendo que acompanhei intensamente as discussões em torno da sucessão da Angela Merkel na Alemanha e acompanhei o desfecho das eleições, em que houve surpreendentemente um resultado muito positivo, que não havia há muitas décadas, para a social-democracia alemã. O setor conservador ficou, digamos assim, em segundo plano, o partido da própria Angela Merkel. Houve uma surpreendente ascensão do Partido Verde, comandado por uma jovem política de 40 anos de idade. Mas o que me impressionou nesse debate, acompanhei as entrevistas nas ruas com cidadãos comuns, que se discutiu intensamente o problema dos migrantes. A Angela Merkel perdeu muito espaço porque ela generosamente, em um determinado momento, pressionada, abriu a Alemanha para a entrada de 1 milhão de migrantes que vieram da África, que vieram da Ásia, do Oriente Médio. Foi extremamente criticada por isto, e isto permitiu a ascensão de partidos de extrema-direita e outros partidos radicais. Mas um transeunte, aliás, uma senhora já com uma certa idade, branca, dizia o seguinte: olha, a Alemanha só vai se pacificar quando a pele dos alemães forem cada vez mais da cor de café. Eu achei, professor Edevaldo, isso uma coisa extraordinária, em função da miscigenação que se avizinha na própria Alemanha, tão ciosa da branquitude, né, do arianismo dos alemães. E eu estou convencido, meus caros queridos alunos e professores presentes, que o Brasil só vai se pacificar quanto mais morenos nós ficarmos. Isso, sem dúvida nenhuma, espero pelo menos, se dará no futuro próximo. Eu penso que eu comungo, penso não, tenho certeza que comungo com tudo aquilo que o professor Edevaldo deve ter dito e que disse, pelo menos que pude acompanhar, e tenho certeza que a pacificação do Brasil e do mundo se dará na medida em que nós nos tornarmos cada vez mais miscigenados e homogêneos. Obrigado, professor Edevaldo, pelas suas palavras e pela sua presença. Obrigado. Eu Queria também me somar a essas palavras do ministro, professor. Já conheci o senhor, mas fiquei muito impressionado não só pelos seus posicionamentos, pela sua assertividade, mas também pelo conhecimento histórico que traz até da própria formatação do Supremo Tribunal Federal e de todas as discussões que foram apresentadas, enfim, e a sensibilidade do senhor em relação a um tema que eu acho que cabe a todos nós discutir e conhecer. Eu queria então, professor Bottini, desculpe interrompê-lo, mas para não perder a oportunidade, eu vou continuar ouvindo. Queria então dizer que essa questão do Supremo Tribunal Federal, não é? Como todos sabemos, o único não direi porque teve mais uma pessoa menos branca no Supremo Tribunal Federal, foi o Joaquim Barbosa. Veja, naquele momento, o presidente Lula tinha se comunicado, ministro Lewandowski, com o Supremo Tribunal Federal, dizendo que desejava que o primeiro que ia ser escolhido na sua presidência fosse uma pessoa negra e preferencialmente do Nordeste, uma coisa assim. Os ministros eram quase todos